Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pascom Pergunta, este quadro que está de volta aqui na nossa paróquia, onde nós trazemos sempre entrevistados para conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre a sua vocação. E já que estamos no mês de agosto, o mês vocacional, nós estamos hoje com um convidado especial que vai falar um pouquinho sobre a sua história de vida, sobre a sua vocação, que é o nosso diácono José Francisco. Boa noite, diácono, seja muito bem-vindo. Boa noite, Camila. Obrigado. Nós que agradecemos o senhor ter aceitado o convite e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do senhor, né? O senhor já está conosco há um tempinho, mas nós queremos conhecer um pouquinho mais ainda da sua história, da sua caminhada. E por isso nós vamos começar do início. Queremos saber como que o senhor iniciou a sua caminhada como leigo na igreja. Olha, Camila, foi muito cedo, né? Eu comecei num grupo de jovens, tinha 16, 17 anos, né, na comunidade Corpus Christi, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Diocese de Umuarama, no Paraná. Então, meu início foi no grupo de jovem. Então começou já, não começou de criancinha, começou um pouquinho mais... Sim, com a minha mãe eu ia à missa, né? A minha mãe a minha vocação hoje, acho que devo a minha mãe. A gente ia à missa e ela pegava a gente pela mão e vamos à missa, né? E caminhava quilômetros para ir à missa, né? Olha Começou só. Por aí, mas como leigo mesmo, o primeiro trabalho meu foi coordenar um grupo de jovens depois, né? Iniciei com 16, 17 anos e fui coordenador desse grupo de jovens também. Olha, chegou até a coordenação. Cheguei. Que bacana. E o senhor sempre teve essa vocação? O senhor sentiu que teria essa vocação de diácono? Ou o senhor já sabia que também teria a vocação de esposo? Como que foi? O senhor sentiu isso desde criança? Teve interesse pelo sacerdócio? Como que foi essa fase? Diácono, não. Como eu era catequista, né, também na época, e trabalhava na comunidade, eu senti também o desejo, né, de também conhecer um pouco da vida ordenada, né, por conta do trabalho que eu tinha. Mas de ser diácono não pensava, não. Tá bom? Foi o trabalho, como o senhor disse, né, no grupo de jovens, depois como catequista e aí sim. foi desenvolvendo... É porque desse grupo de jovem, né, que eu participava, comecei a liderar o grupo de jovem, também recebi o convite da comunidade para fazer formação para ser catequista. Aí fui catequista naquela comunidade rural, né, de criança de primeira comunhão. E lá era legal a comunidade, porque como a igreja era rural, a comunidade era rural, a igreja ficava longe, né, nos sítios. Então cada catequista se reunia na casa do catequista com as crianças, né, para dar a catequese. E às vezes, quando estava calor, a gente fazia reunião de catequese embaixo das árvores. Ai, que gostoso. Muito legal, entendeu? Então, por conta disso, né, dessa vivência de comunidade, eu sentia sim, né, o desejo de conhecer um pouco a vida de ordenados, mas dizer eu quero ser diácono, nesse momento não. E como padre também, o senhor alguma vez pensou, passou pela cabeça ou não? Porque assim, trabalhando nessa comunidade lá rural que eu disse para você, também recebi o convite para fazer formação para ministro, né? E a formação era no seminário. Então você começava a formação no domingo de manhã, né? E a semana toda de formação, e você saía investido no domingo seguinte. Olha só. E aí eu tive convivência com o seminarista da Diocese de Umuarama, né? E a gente conversou bastante sobre isso, sim. Eu fiquei interessado, né, nessa questão. E também busquei, né, conhecer um pouco dos religiosos, né? Porque lá padre diocesano e também os padres religiosos de congregação. Busquei sim, mas ao mesmo tempo que eu trabalhava na comunidade, namorava, né? Participava das festinhas, das quermesses. E me casei, estou feliz, viu? Por ser pai, esposo, né? E ter me casado, ter uma família maravilhosa. Era justamente a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor, em relação à vocação familiar, já que a gente percebe que o senhor vem passando por todas as vocações, né? E daí eu gostaria de perguntar sobre a vocação familiar, que o senhor contasse um pouquinho pra gente quais foram os maiores desafios nesta caminhada,
tanto como esposo quanto como pai? Eu acho que o maior desafio, né, como esposo e como pai, foi a mudança, né? Porque assim, eu me casei em janeiro, né? E em junho a gente deixou o Paraná para vir para o estado de São Paulo, para Valide. Então essa mudança, né? Eu recém-casado, né? Depois sustentar a família. Então o maior desafio foi essa questão da mudança, porque você trabalha na lavoura, né? Tem uma experiência diferente. E chega aqui, tem que trabalhar na indústria, então eu acho que o desafio maior, né, como pai e esposo, foi essa mudança radical na minha vida. Sim. Mas as alegrias foram muitas, viu? E eu ia perguntar também, e as alegrias, né? As alegrias foram muitas. São muitas. Quais são as mais marcantes? Porque assim, a minha maior alegria é viver comunidade também, né? Viver a igreja. Mas os filhos, né? Depois a gente vê a alegria do esforço, né, de ser pai e esposo, os filhos da gente, né, e hoje avô, né, a vida familiar, né, a vocação familiar. Eu sou muito feliz, né, por ter escolhido essa vocação também de ser pai e esposo. E depois desse tempo, então, que daí o senhor já passou, então, pela questão da família, né, a vocação familiar, de pai e de esposo, e quando surgiu esse interesse pela vocação diaconal? Eu disse para você, é interessante, essa pergunta é interessante porque interesse eu não tinha. Porque assim, eu nunca busquei, como eu queria ser padre um dia, né, e me casei, construí uma família, então agora eu quero ser diácono. Não. Né, mas eu recebi o convite, foi em 2004, né, trabalhando aqui na paróquia Santo Antônio, nos ministérios, serviços, coordenações, né, catequese também aqui. E aí o padre Edmilson, na época, pároco, ele chegou em casa de surpresa, assim, falou para mim assim, olha, eu vejo você participando, né, das pastorais, né, trabalhando na comunidade. A Arquidiocese de Campinas está pedindo candidatos para fazer formação para se tornar diácono permanente. E eu vi o finado diácono José Rubens, né, trabalhava com a gente lá, um trabalho bonito. Só que nunca fui buscar, entendeu? Como a gente fala assim, né? Às vezes a gente não vai buscar Deus, Deus vem buscar a gente. Sim. E ele chegou de surpresa em casa, fez esse convite e disse para mim assim, não precisa responder, porque você precisa primeiro conversar com a família, né? Precisa da aceitação da família, depois você me responde. Aí você vai fazer a formação, se você realmente achar que né? Porque durante a formação você vai tendo discernimento vocacional também. E aí aconteceu, né? Na formação, né? Eu fui escolhido pela igreja e recebi o sacramento da ordem. Se eu sou feliz como pai, esposo, tendo uma vida familiar, também sendo diácono, sou muito feliz. Gosto muito do meu trabalho ministerial de diácono. Como se fosse uma segunda família para o senhor. Uma segunda família maior, né? Porque aí a gente trabalha com o povo, né? Então é muito gratificante ser diácono, sim, tá? Casou, se arrependeu, né? Ter casado, agora virou diácono. Não. As vocações, elas vêm surgindo conforme eu fui caminhando na igreja. Por isso hoje eu sou diácono, sou feliz. É isso que a gente pode perceber, né? Que todas as vocações, né, que o senhor foi passando, digamos assim, foram acontecendo de forma natural. Porque o senhor estava vivenciando na comunidade e tudo mais. Isso é porque assim, como eu falei, né? Qualquer vocação, qualquer chamado, às vezes Deus chama, a gente nem percebe. Nesse caso, para ser diácono mesmo, eu não fui buscar, né? Por isso que eu falo, nós, né, também, sobretudo os leigos, ficar atento, né, no chamado de Deus para o serviço. Sim, porque nem sempre, né, diácono, como o senhor disse, nem sempre o senhor foi atrás, mas o senhor estava ali. Sim. O senhor estava sendo visto, né? Sim. Querendo ou não, com certeza deve ter sido visto como um bom pai, como um bom esposo, como um bom leigo participante. Sim. E a comunidade viu isso então também. Aconteceu assim, naturalmente, e sei lá, parece que foi uma coisa que aconteceu na minha vida que é muito gratificante, entendeu? Fico muito feliz de ter essas vocações, né? Ser casado, ser esposo e pai e avô e também ser diácono. E a gente percebe o empenho do senhor também aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia toda. O senhor está sempre muito participativo, né? O senhor está sempre em todos os eventos. Precisou de qualquer coisa, chama o diácono, que o diácono está sempre pronto. Isso é uma coisa que assim, a gente percebeu desde quando o senhor chegou aqui na São Francisco, né? O senhor sempre pronto ao serviço. Verdade, né? Uma vez que você assumiu, né, este ministério, a gente tem que levar realmente a sério. Mas eu sou feliz também porque o povo me faz feliz no meu ministério, né? As comunidades, as pastorais. Então,
povo me faz eu ficar feliz. Por isso que eu sou feliz sendo diácono também. E diácono, no último dia 9, o senhor comemorou o aniversário de ordenação. Conta pra gente um pouquinho como que foi comemorar este dia e quantos anos o senhor fez de ordenação? Então, foi muito bom, foi gratificante celebrar, né, esses 13 anos de ordenação diaconal no dia 9, né? Fui muito acolhido, parabenizado pelos leigos, pelos pastorais. Também no dia 10, né, dia do nosso padroeiro São Lourenço, nós tivemos um momento especial, né, uma celebração com os diáconos da Arquidiocese aqui na Paróquia Santo Antônio, né, nós tivemos ali com 15 diáconos na mesma celebração. Então foi muito feliz, foi muito gratificante, né? Feliz celebrar os 13 anos de diácono e também celebrar o dia do nosso padroeiro São Lourenço. E a gente já está caminhando para o finalzinho praticamente do nosso bate-papo aqui. E assim, gostaria de saber, o senhor também exerce o mesmo papel, assim, praticamente o mesmo papel de sacerdote, né? Nessa questão de nos aproximar de Deus, de trazer a palavra, o aconselhamento. E como aconselhamento, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os leigos, né? Dissesse assim, como que a gente pode viver melhor a nossa vida como leigo? Quem tem a vocação familiar e tudo mais, mas no dia a dia, assim como o senhor foi fazendo durante toda a sua vida. Então, Camila, é claro que o padre e o diácono, né, têm funções diferentes, né? Que são ministros ordenados. Mas antes de ser padre e antes de ser diácono, né? Os padres e eu, diácono, a gente foi leigo, participante. Então, para você, né, que é um leigo, praticante, né, nas nossas pastorais, ministérios e serviço, agora a palavra é para você, firme. Continua firme na fé, porque assim, eu, diácono, eu acredito que o padre também, não conseguimos ver a igreja sem leigos. Não tem como a igreja, né, a gente trabalhar numa igreja, ser uma comunidade de verdade sem os leigos, porque o que seria, né, do padre, do diácono, sem as equipe de liturgia? O que seria sem os catequistas e as catequistas, né? O que seria sem uma pastoral dos noivos, né? Que prepara os casais, que ajuda a organizar os sacramentos do matrimônio? O que seria sem a pastoral do batismo, né? Que prepara os pais e padrinhos, também ajuda na cerimônia do batismo? O que seria sem a pastoral da acolhida? Ou seja, o que seria sem as pastorais sociais, né? Então você leigo e leiga, homem e mulher, senhores e senhoras, jovens, continue firme, viu? Porque não tem como a igreja, né, ir adiante sem a presença do leigo. O leigo é tudo na igreja. Sem o leigo não tem igreja, entendeu? Deus abençoe a cada um de vocês, sobretudo, né, você que dá um pouco do seu tempo, da sua vida para o serviço leigo na igreja de Jesus Cristo. Isso aí, tá dado o recado então do senhor e que as pessoas realmente participem, né? A gente diz sempre que as nossas pastorais precisam cada vez mais de colaboradores, né, diácono? E o recado do senhor foi dado. Obrigado. E a gente agradece, então, o senhor ter disponibilizado o seu tempo, ter vindo conversar conosco, mais uma vez, né, estar a serviço, sempre prestativo, como a gente disse. Que Nossa Senhora sempre abençoe o seu caminho, São Francisco também possa proteger toda a sua família e que o senhor tenha muitos e muitos anos de vida aqui conosco ainda a serviço e que a gente possa continuar como essa família, que a nossa comunidade, a nossa paróquia tem o senhor também. Obrigado, Camila. É o seguinte, talvez quando eu citei as pastorais eu esqueci algumas, vocês me perdoem, né? Os movimentos, né, também. Mas a gente agradece a Deus, né? Eu fui leigo e hoje sou ministro ordenado. A gente agradece a Deus pela vida de todos vocês, leigos e leigas, que prestam esse serviço bonito, né? E dando um pouco da sua vida, né, do seu tempo para a Igreja de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém, diácono, muito obrigada. Obrigado. E nós agradecemos você que nos acompanhou até aqui. Pedimos também para que você compartilhe este vídeo com as pessoas, seus amigos, outros leigos, para que recebam também este recado e que você continue sempre de olho nas nossas redes sociais. A Pascom tem feito um trabalho de evangelização bem grande, toda semana tem um quadro novo para vocês. E se você gostou do vídeo, curte aqui, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!